Bom dia a todos vocês, paz no Senhor Deus, nosso Pai. Que Ele seja para nós hoje o nosso guia, o nosso protetor, seja a nossa fonte de energia, de luz, de contentamento. Pedindo também ao Pai que nos ajude a entender e a explicar a palavra de Deus corretamente, que dê muita sabedoria para todos vocês para entenderem e ter muita vontade de aprender a palavra de Deus. Amém. Chegamos ao ponto de inflexão. É o dia em que a história em Atos ela vai virar. O ponto estava ainda numa linha reta, de repente surgiu uma curva. E essa curva é o apóstolo Paulo. Desde o começo de Atos até o capítulo anterior, estávamos estudando sobre as influências de Pedro na igreja, no corpo de Cristo. Mas a partir de agora nós vamos ver a influência do apóstolo Paulo, de Saulo. Nós vamos ver todas as jornadas de Saulo com as pessoas, como é que as igrejas foram surgindo, enfatizando toda a igreja judaica em Jerusalém e na Judéia. Com o apóstolo Paulo vai haver a focalização na expansão da igreja gentia, localizado no mundo romano, e nós vimos que essa focalização já começou na igreja de Antioquia. É muito importante que a gente entenda quem são os gentios. São aqueles não judeus, e a maioria dos judeus os rejeitavam, porque os consideravam pagãos. Mas, de certa forma, os judeus também não estavam agindo corretamente, porque eles acreditavam na lei do Torá e não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Nós vimos nos estudos bíblicos anteriores que através de Pedro, Jesus se revelou. Jesus mandou que o Espírito Santo descesse também sobre os gentios. E isso causou uma grande revolução na época. E nós vamos ver que a partir da igreja de Antioquia, muitas igrejas vão surgir sob o comando do apóstolo Paulo. Leitura de Atos 13, versículos de 1 a 12. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome,
opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. E vai começar descrevendo a composição da igreja de Antioquia, falando que haviam profetas e mestres e citando alguns nomes, como por exemplo Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Por que é que denominam Simeão de Níger, que significa negro? Será que é discriminação? Não. Isso aí é apenas para haver diferenciação. Naquela época não havia toda essa história de discriminação contra a pessoa negra. Não havia isso. Eles chamaram de Níger, que era para diferenciar de Simão de Cirene. Simão de Cirene também era preto. Ele era do norte da África. E vocês se lembram quem ele era? Ele era aquela pessoa que foi apanhado de surpresa para ajudar Jesus a carregar a cruz. E muitos acreditam que ele era um escravo. Vemos uma coisa interessante, que no Novo Testamento começou a existir profetas também. É porque os profetas eram muito importantes para as igrejas, porque o Divino Espírito Santo poderia comunicar diretamente com eles na formação do corpo de Cristo. Mas isso aí foi designado para aquela época. Vou ler para vocês o que está escrito em 1 Coríntios 12, 28. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm o dom da cura, os que ajudam outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Essa história de dom é uma coisa muito discutida, que todo mundo quer ter o dom de curar, todo mundo quer ter dom disto, dom daquilo. Mas para Deus, o trabalho na seara do mestre é a coisa mais importante. Não são os dons, é a pessoa converter aqueles que estão perdidos, aqueles que estão na descrença e tudo mais. A gente não deve se preocupar com dons, porque os dons eles vêm naturalmente e são dados naturalmente por Deus, de acordo com o merecimento. Agora, não é a gente buscando um dom para fazer algo que a gente vai conseguir de maneira nenhuma. Isso é dádiva de Deus e ninguém pode escolher os seus dons. Nesse versículo também vai falar sobre o tetrarca, Herodes o tetrarca. Mas quem é ele? Herodes Antipas também tinha o nome de tetrarca. Mas por que é que ele estava mudando de nome? Porque são nomes muito parecidos. E quando Herodes o Grande faleceu, a região da Palestina foi dividida em 4. Cada uma dessas 4 áreas foram comandadas por um dos filhos de Herodes. Herodes de Antipas
era também famoso e os galileus até o chamava de rei. E também os galileus, para diferenciá-lo, o chamava de tetrarca. Aí vai começar a primeira viagem de Paulo. Ele, junto de Barnabé, vão ser escolhidos pelo Espírito Santo para irem para Seleucia, que era bem próximo de Chipre. De Seleucia, eles foram para Chipre. E depois, quando chegaram em Salaminas, eles primeiro pegaram nas sinagogas judaicas. Mas não é estranho que o apóstolo Paulo era suposto pregar aos gentios, mas ele, chegando lá, ele foi primeiramente pregar nas sinagogas judaicas? O que vocês acham que aconteceu? Veja que seria um insulto para os judeus se o apóstolo Paulo, sendo um judeu, chegasse naquele lugar e fosse pregar para os gentios. Então, o apóstolo Paulo, muito inteligente, ele primeiro ia pregar nas sinagogas judaicas e depois ele pregava aos gentios, porque se ele fosse pregar primeiro aos gentios, com certeza ele não seria aceito na igreja judaica, porque a igreja judaica não aceitava os gentios, os considerava pagãos. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé saíram dali, eles foram para Pafos. E chegando lá, eles encontraram um homem que praticava magia. E imediatamente, quando eles chegaram lá, veio uma neve de escuridão na frente de Bar Jesus, e Bar Jesus não conseguia ver nada. Ele precisava ser levado de um lugar para outro. Isso aí, com certeza, já era Deus operando. Vejam que Pafos era a capital do Chipre. E era uma capital muito conhecida pela adoração da deusa Afrodite. Então não era um lugar cristão, pelo contrário. E ali era um trabalho muito importante que Paulo e Barnabé iam realizar para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Os magos, inicialmente, eles não eram maus, não. Eles eram praticantes de obras muito boas, até consideradas científicas. Mas com o tempo, adquirindo conhecimento, eles passaram a usar esse conhecimento para o lado do mal. Então, hoje em dia, a gente tem um pouco de suspeita, e está certo, por quê? Porque eles mudaram no decorrer do tempo. E o procônsul Sérgio Paulo mandou chamar Paulo e Barnabé. E chegando lá, eles encontraram o mágico chamado Elimas, que queria desviar o caminho do procônsul. Procônsul era o cargo de um oficial romano, uma espécie de governador. O Elimas tentava desviar a fé desse procônsul. E Paulo reconheceu imediatamente que ele estava sobre as forças do Satanás e o repreendeu. E ele também declarou que a mão do Senhor estava contra ele e que ele ficaria cego e incapaz de ver a luz do dia. Tudo isso, essa história, contribuíram para a conversão do procônsul. Não sei se vocês notaram que ele ficou muito admirado com o mágico ficando cego, e ele converteu ao cristianismo. Antes de terminar, apenas para recordar, o nome Saulo é o nome de Paulo em hebreu, e o nome Paulo é o nome de Paulo romano. Então é importante que a gente saiba essa diferença. Paulo tinha uma espécie de dupla nacionalidade. O que é que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que não importa quem seja a pessoa, até pessoas de muita influência, elas estão sujeitas a serem influenciadas por pessoas que praticam o mal, que estão sob o comando satânico.
A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma coisa que existe e está registrado na palavra de Deus. A gente tem que sempre orar e vigiar, a gente tem que evitar certas companhias. Quando a gente vê que a pessoa está ligada com essas artes satânicas, a gente tem que se afastar, porque a gente pode passar a ser influenciado por essas forças malignas. Essa é uma lição muito importante nos dias de hoje, porque a nossa crença está muito dividida. Hoje em dia, especialmente no Brasil, nós temos todos os tipos de crenças, de seitas, de religiões, e bem poucas seguem a palavra de Deus. Bem poucas seguem aquilo que Deus está ensinando, mas elas têm por finalidade o sensacionalismo, têm por finalidade o ganho. E nisso tudo, por trás disso tudo, está o Satanás. A gente tem que saber que a palavra de Deus nos foi dada de graça, e de graça ela deve ser levada a todos. E qualquer religião, qualquer seita que não prega a palavra de Deus, é algo para a gente pensar, porque tem algo errado ali. A função principal de qualquer religião, de qualquer igreja, de qualquer seita, tem que ser ensinar a palavra de Deus e arrebanhar as pessoas para Jesus Cristo. Se não for essa a intenção, vocês têm que tomar muito cuidado, porque com certeza não estão trabalhando para Deus. E se passam por pessoas caridosas, bondosas, mas por trás de tudo isso tem a arte satânica. A gente conhece a boa árvore pelos frutos. E até as igrejas, as seitas, as religiões que não produzem frutos, significam que elas não são boas árvores. Que Jesus nos abençoe com um dia maravilhoso, cheio de paz, de contentamento no coração. Que Ele nos dê sabedoria para rejeitar o mal, rejeitar as forças malignas e manter os nossos pés chumbados no caminho, na verdade e vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em nosso Senhor Jesus Cristo nós acreditamos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Pai. Bom dia, meus irmãos, muita paz.